Em algum momento na vida, a gente sempre vai procrastinar. Ou a gente já procrastinou em alguma coisa. Seja no exercício físico, seja em fazer alguma coisa dentro de casa, seja alguma coisa para um trabalho. De alguma forma, a gente procrastinou na vida. Eu quero falar para vocês sobre o meu relato de como a procrastinação me atrapalhou, seja na minha saúde física, seja na minha vida profissional, e o que eu fiz e o que eu faço ainda para poder parar de atrasar, de procrastinar, e com consequência dessa procrastinação, tudo vira uma bola de neve, seja as coisas de casa, seja do trabalho e tudo mais. Eu sempre tive uma dificuldade de parar, eu sempre tive uma vida muito ativa. Só que desde o momento que comecei a ficar em casa, eu pedi demissão de uma empresa depois de 12 anos, pedi demissão para poder cuidar dos meus filhos mais velhos tinha 2 anos e meio, a minha caçulinha ela tinha 6 meses, né, de 5 para 6 meses, então eu resolvi pedir demissão para cuidar deles integralmente. Desde o momento que você fica em casa, a minha vida virou um turbilhão assim de mudanças. Então eu tive que me adaptar a muitas coisas, porque eu não parava. Então quando você começa a se acostumar a ficar dentro de casa, tudo muda. Então eu tive que adaptar a minha nova rotina para cuidar dos meus filhos e tudo mais. Existe um vilão para o nosso cérebro, que eu acho que aqui não é segredo para ninguém, que é o celular, principalmente as redes sociais. Então, quando você fica muito nas redes sociais, o que acontece? Como que funciona o nosso cérebro? O nosso cérebro tem uma área que é a área de recompensa, que é onde é liberado a dopamina, né, o neurotransmissor, que é responsável pela recompensa, pela motivação e motivação por várias coisas. Só que hoje em dia, trazendo isso para o nosso dia a dia, a recompensa que a gente quer hoje são recompensas muito rápidas. Então a gente tem a rede social, que é o tempo todo, né? Shorts do YouTube e tudo mais. Então é o tempo todo ali a gente rolando. Aquilo ali, você tem um excesso de dopamina tão rápido, o tempo todo sendo estimulado, e o nosso cérebro ele não foi feito para ser estimulado com esses prazeres curtos o tempo inteiro. E o que isso vai acarretar na nossa vida? Atraso em várias coisas, porque conforme a gente tem a motivação e a recompensa, a gente começa a ter prazer nesses prazeres rápidos. Então a rede social é uma delas, para outras pessoas são os jogos, pornografia. Você tem dificuldade de sair disso, né? No meu caso, o que me atrapalhou muito foi a rede social. Então hoje eu limito muito, então eu quero falar para vocês as minhas dicas, o que eu faço no meu dia a dia para parar de procrastinar. Então assim, o nosso cérebro ele não se assusta com compromissos curtos. Então, por exemplo, tem uma técnica que eu utilizo muito dentro da minha casa, porque eu sou uma pessoa que, quando eu vou cuidar da minha casa, eu não gosto muito de coisas de roupa, por exemplo, estender roupa, guardar roupa, passar roupa. Tem uma coisa que eu tenho uma tendência de procrastinar. O que eu faço? Eu pego o meu celular e sempre no primeiro espaço que eu tenho, eu sentava no sofá e ficava no celular. Então isso parou com essas técnicas. E a primeira é que eu falo que é a técnica Pomodoro, onde eu pego o meu celular e eu coloco lá no cronômetro 25 minutos. Então eu fico 25 minutos fazendo algo que eu preciso fazer. Eu faço uma lista, né, de coisas que eu tenho que fazer ou dentro de casa, ou exercício físico. São metas curtas que eu preciso fazer. Quando você cumpre essas metas, o nosso cérebro ele libera o neurotransmissor responsável pelo prazer. Então você se sente satisfeito quando você cumpre essas metas que são curtas. O seu cérebro ele não vai se assustar com essas metas curtas. Então a técnica Pomodoro ela vai te ajudar nisso. Que você vai pegar 25 minutos, você coloca lá no cronômetro, e você vai cumprir na sua lista até você terminar. Então 25 minutos é o tempo que eu vou, sei lá, guardar as roupas, vou passar roupa, né, coisas dentro de casa. 25 minutos que eu vou somente para me dedicar ao exercício físico, vou arrumar a cozinha, vou ler um livro, ou eu vou fazer algo profissional, vou trabalhar um pouco. São 25 minutos ininterruptos, você não vai se interromper. Acabou os 25 minutos, você descansa cerca de 10 minutos. Aí depois você volta para os 25 minutos. Por que isso?
Porque isso você consegue ter mais foco para poder executar essa tarefa que você quer, né? Porque principalmente quando você usa muito celular, você tem uma descarga de dopamina muito rápida. E aí você perde o foco. Quando você fica 25 minutos, você consegue manter a dopamina em um nível que você consiga transformar isso em foco. Então você fica 25 minutos executando a sua tarefa sem se interromper com nada, nem para beber água. Depois você descansa mais 10 minutos. Depois bota mais 25 minutos no seu cronômetro para poder fazer a sua tarefa até você terminar. Uma das coisas que me ajudou muito foi parar de verbalizar algo de que eu não consigo, estou desanimada. Por que isso? Sempre quando eu acordo eu falo, hoje eu vou executar, hoje eu vou fazer isso. A gente consegue, quando você abre a boca para poder expressar aquilo que você precisa fazer, você consegue, você libera neurotransmissor responsável para poder executar essa função, né? Você tem a motivação para poder fazer aquilo. Então eu acordo já falando, hoje vai dar certo, eu vou conseguir executar isso, é simples, eu vou conseguir rápido e tudo mais. Então pare de verbalizar coisas negativas na sua vida. Eu tô desanimada, hoje não vai dar, hoje eu só vou ficar descansando e tudo mais. Isso me ajudou muito para poder executar também as tarefas que eu preciso fazer. Tem a regra também, são a regra dos 2 minutos, eu não sei se você conhece. Essa regra é o seguinte, tem algo que você precisa executar em 2 minutos? Se tem, faça logo. São apenas 2 minutos do seu dia. Então faça logo antes que você comece a querer procrastinar. O nosso cérebro, ele nos sabota o tempo inteiro. Além dele querer estímulos sempre rápido, porque isso vai trazer uma recompensa, e a recompensa, ao final, vai dar prazer ao seu cérebro. Então, não confie no seu cérebro, entendeu? Então, faça essa regra de 2 minutos. Eu tenho 2 minutos para lavar uma louça. Eu tenho 2 minutos para poder executar uma tarefa, responder um e-mail. Eu tenho 2 minutos para poder responder todos os meus clientes. Coisas que você precisa fazer em 2 minutos, faça sem pensar. Eu preciso fazer, são 2 minutinhos, faça sem precisar pensar. Então, só essa regra de 2 minutos. Muito bom também, sabe o que eu fiz? Eu comecei a limitar a quantidade de vezes, de tempo que eu vou ficar na rede social. Então, por exemplo, eu vou ficar só 30 minutos na rede social, né? Pronto, isso é o suficiente para ver o que eu precisava ver e acabou. Porque se você não limitar, quando você perceber, você vai ficar horas ali e tudo aquilo que precisava fazer, seja um exercício físico, seja trabalho, seja coisa da sua casa, você vai procrastinar, não adianta, você vai procrastinar. Hoje em dia a gente tem muito estímulo o tempo inteiro na nossa casa. Então, se você não fizer essas técnicas, você vai deixar de cumprir aquilo que você precisa fazer. Então, limite o tempo que precisa você ficar na rede social, nas telas, seja o que você tem que fazer lá na rede social. Mas limite isso que você precisa ficar na rede social. Algo que não vai te agregar, você limite o tempo. Porque assim, gente, a procrastinação, querendo ou não, vai fazer com que você deixe de cumprir metas. E as metas fazem parte dos nossos objetivos, que fazem parte dos nossos sonhos. A procrastinação, ela é algo tão perigoso que isso, ao final, vai te acarretar em outras coisas, ansiedade, porque você não conseguiu cumprir. E aí, você vai tendo problemas no seu dia a dia, e aí isso vai te acarretar ansiedade, ou seja, você não conseguiu cumprir metas, você está gerando uma bola de neve de problemas, e aí isso vai gerar ansiedade. A ansiedade vai gerar problemas na tua saúde, ou seja, vai virar uma bola de neve de problemas. Então, isso tudo por causa da procrastinação. Então, comece a fazer uma listinha de metas diárias. Hoje eu vou precisar fazer 20 minutos de exercício físico, eu vou precisar lavar o banheiro, eu vou responder os meus clientes, vou editar um vídeo, eu vou responder meus e-mails, enfim. Você tem aquela meta para fazer e faz a técnica Pomodoro para você cumprir essa meta. Gente, isso funciona de uma maneira tão extraordinária que você vai conseguir cumprir essas suas metas todos os dias. Isso vai te dar um prazer, uma recompensa tão grande. Você vai ver que até a sua ansiedade vai melhorar. Eu espero de verdade que esse meu relato tenha te ajudado de alguma forma.
Isso tem me ajudado a trabalhar dentro de casa, a mudar toda a estrutura, a minha rotina, para que eu deixe de procrastinar todos os dias e conseguir cumprir minhas metas, tanto de casa, como dona de casa, como profissional, porque eu trabalho dentro de casa. Eu consigo cumprir as minhas metas para cuidar dos meus filhos, e isso tem me ajudado, inclusive, a não ter ansiedade. Então, eu espero que você faça, que você cumpra, que tenha te ajudado. Deixa aqui nos comentários se você tem procrastinado muito o seu relato, para que a gente possa conversar, né? Afinal de contas, esse é um canal sobre conversas, sobre trocas de experiências, um ajudando o outro. Eu espero de verdade que tenha te ajudado, tá bom? Curta, compartilhe, para que esse canal possa crescer e a gente poder conversar sobre vários temas, de experiências pessoais, de experiências profissionais, né, que eu tenho. Eu sou nutricionista e eu também sou especialista em neurociência, então a gente tem muita troca para poder fazer. Então curta, compartilhe, se inscreva nesse canal, para que esse canal possa crescer e a gente edificar uma vida do outro, tá bom? Obrigada por assistir esse vídeo e eu te vejo até o próximo. Tchau!